Pessoal, tudo bem? Eu sou o Denison Risso, da Slack. Eu estou na empresa há pouco mais de 2 anos. Sou um veterano do time Brasil, que não está no Brasil. E, Vini, vai lá, se apresenta. Eu sou o Vini, Vinícius Banharoli. Eu estou aqui desde outubro. Eu sou veterano de Slack no Brasil. Eu fui o primeiro contratado da Slack aqui e aprendi tudo com esse cara aqui, que é o mestre. Legal. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma apresentação para vocês focada no futuro do trabalho e no Digital HQ. Futuro do o trabalho. Escritório, o seu escritório digital. A ideia hoje é um pouco de tendência de mercado, o porquê que isso é relevante. Vamos contar um pouquinho para vocês sobre algumas experiências que a gente tem referente a isso, o que é o Slack. Vamos fazer uma demo. Vai mostrar funcionando? Vamos ver. Tem que ser, Você né? vai fazer, Vini? Eu vou. Então tá bom. E aí, depois a gente vai trazer um cliente para bater papo aqui com a gente e contar um pouquinho da experiência deles. O que é muito mais relevante do que eu e tu, sem a menor sombra de dúvida. Legal. Pessoal, vamos lá, então. Falar um pouquinho de tendência. Como que chegamos aqui? A grande virada do físico ao digital. Se vocês pensarem um pouco no histórico do trabalho em cubículos, né, que é quando começou um pouco desse movimento, que meio que forçava o cara a trabalhar sozinho, né? Tipo, o cara está trabalhando sozinho ali no cubículo, meio que com a intenção de que ele não deveria colaborar com ninguém. Fica fechado ali fazendo o seu trabalho. Focado, isso aí. Isso foi mudando com o tempo, com mesas, aí veio o conceito de campus, e isso foi criando uma maneira diferente já de trabalhar, mas aonde o físico ainda continuava sendo o principal, né? O digital nunca foi o principal, o digital suplementava o físico. O que aconteceu foi que a gente teve a pandemia, todo mundo sabe, e isso começou a mudar um pouco. O escritório digital se tornou a principal forma de trabalho. E com isso, o físico começou a suplementar o digital. Então foi uma mudança de paradigma muito grande que a gente viu. E se vocês pensarem como as empresas investem o dinheiro delas nisso, muitas empresas investiam muito dinheiro em escritórios, em prédios, e o investimento no digital nunca era o principal. Isso passou a ser diferente, porque existe uma necessidade de trabalhar de uma maneira diferente, que a gente teve que começar a trabalhar de uma maneira diferente. Dá para fazer diferente, Denison? Como? Dá para fazer. Como? Como dá para fazer diferente? O que é importante? O importante é que existe a necessidade de ter um escritório digital, uma maneira de as pessoas trabalharem, independente de onde elas estão, do horário, trabalhar de uma maneira assíncrona. Isso é uma maneira diferente de trabalhar, que a gente foi forçado a se adaptar, mas é aí que a gente traz uma visão nova de como isso funciona. O que é um escritório digital, Vini? É um lugar que não existe, mas que ao mesmo tempo existe. Está tudo lá. Sistemas, pessoas, tarefas, produtividade. No final do dia é o bottom line da empresa, porque se a gente produz mais, a empresa produz mais, certo? É isso aí. E aí a ideia do escritório digital é que você une equipes, independente de onde elas estão, independente do horário que as pessoas trabalham. É uma maneira de trabalhar mais flexível e mais inclusiva, e também permite que vocês trabalhem mais rápido com clientes e parceiros. Esse é o conceito que vem sido construído e que a gente tem focado muito. E falando um pouquinho do Slack, como que o Slack se encaixa nisso? Canais. Canais. Legal, né? Essa palavra é legal. O que são canais? Fala aí, Vini. O que são canais? Canais são as formas transformacionais, digamos assim, de se fazer um trabalho diferente. É onde o Slack acontece. Mas, Denison, canais, eu tenho canais em outras plataformas. O que é diferente no Slack? Exato. A questão é, a gente está muito acostumado, quando eu não sei aqui o pessoal se... Quando vocês pensam no Slack, vocês pensam uma ferramenta de chat? Pode falar, gente, pode falar. Tem muita gente que eu acho que pensa. Na verdade, assim, o Slack não é uma ferramenta de chat, tá? O Slack é uma ferramenta de colaboração focada em canais. Os canais é o núcleo do trabalho dentro do Slack. Chat é uma das funcionalidades do Slack, mas não é isso que faz a ferramenta ser diferente. Tá lá, né? Tem que ter. O que é diferente? Quando vocês pensam em colaboração, e outro ponto importante é,
comunicação é muito diferente de colaboração. Com a maioria das empresas que a gente fala hoje em dia, que estão passando por esse momento, existe um foco muito grande em videoconferência e chat. Agora, o trabalho de verdade, que é transformador e que traz resultados para as empresas, acontece de uma maneira diferente. É onde você começa a trabalhar num escritório digital que permite que você faça cocriação, integração com outros aplicativos, fluxos de trabalho, bots, automações. Isso sim é uma maneira diferente de trabalhar. E é uma quebra de paradigma muito grande para muitas empresas e para as pessoas também, para se acostumarem a trabalhar dessa maneira. Mas isso acontece de uma maneira natural quando as pessoas começam a entender como a vida delas de trabalho se torna mais fácil dessa maneira. Então, eu queria trazer esse gráfico aqui para vocês, pensarem isso de uma certa maneira, talvez mais intuitiva. O primeiro quando você pensa em troca de mensagem ou chat, você consegue fazer em qualquer aplicativo. Eu sei que a maioria das empresas hoje, na verdade, usa o WhatsApp para trabalhar, que não deveria, mas é o que está acontecendo. Aí você vai lá e você cria um grupo no WhatsApp. Ou você cria um grupo, vários grupos, você não acha o grupo, né, Vi? É. Aí você cria o grupo e começa a trabalhar dessa maneira. As duas partes de cima desse gráfico, integrações e processo, é isso que muda a maneira de trabalhar. Quando você cria a possibilidade de criar em grupos de pessoas, em canais, você adiciona integrações e você adiciona processos empresariais dentro dessa visão, isso é o que realmente muda a maneira de trabalhar. Vou dar um exemplo e foi ideia do Vini, hein, Vini? Cliente meu? Não, você fez aqui para a gente. Opa! A gente está trabalhando aqui e a gente criou um processo, um canal dentro do Slack que tem um workflow que o Vini que criou, e ele nem é um hacker, nada disso, foi muito fácil dele criar, que toda vez que chega um cliente falar com a gente no nosso booth, a gente entra no canal, pode ser eu, pode ser o Vini, pode ser o Bueno, o Trisca, seja quem for que está trabalhando com a gente no booth, clica no workflow, pega os nomes da pessoa e toda a equipe nossa que está trabalhando aqui tem acesso àquela informação. Você não consegue fazer isso de uma maneira simples e rápida, da maneira que você consegue fazer com um conceito real de um escritório virtual. Esse é um ponto muito interessante, Denison, porque a maioria das pessoas que usa a plataforma com o ícone verdinho, que eu não posso falar o nome, está ali na segunda camada de canais e de grupos, mas eu tenho certeza que todo mundo gostaria de tirar a conversa que acontece ali na camada de canais e grupos e adicionar isso para dentro de um sistema onde algo está armazenado e aí transformar isso num processo que as pessoas precisam seguir de forma rotineira, porque muitas empresas fazem isso 1000 vezes por dia. Isso se traduz em tempo. Tempo é dinheiro. Exatamente. E aí, para dar um pouco, o Vini falou que de integração. Pensa a quantidade de sistemas que cada empresa usa para fazer o trabalho acontecer. Mais de 1000, né? Exato, são milhares de sistemas que são usados. E cada pessoa, em média, numa empresa, tem acesso a 30 sistemas diferentes para executar o seu trabalho. 30. Se você pensar que você precisa de 30 logins, 30 lugares diferentes que você tem que entrar, 30 aplicativos no seu celular, você não consegue fazer isso. É impossível. Então, você vê todos esses sistemas que estão aqui, de RH, de ERP, de gerenciamento de clientes, tudo isso as pessoas precisam acessar para fazer o trabalho. E são diferentes áreas dentro da empresa. Finanças, vendas, suporte, tecnologia, produto, marketing. E aí cada uma dessas pessoas e áreas diferentes precisam ter acesso a esses sistemas para fazer o trabalho do dia a dia delas. O Slack entra como essa camada de comunicação que se integra com todos esses sistemas e permite que os usuários estejam numa única interface fazendo o trabalho que eles precisam fazer e colaborando com outras pessoas da equipe num único lugar. Então, o impacto disso é muito interessante. É muito diferente a maneira que as pessoas começam a trabalhar quando pensam nesse conceito. E qual que é o impacto disso? Esse gráfico é como normalmente a gente vê as empresas trabalhando. Cada uma dessas cores são departamentos diferentes dentro de uma empresa. E cada uma dessas bolinhas são pessoas que estão trabalhando ali. Então,
Então a gente vê que isso é muito normal, que dentro de empresas as pessoas acabam trabalhando com as pessoas que estão no mesmo departamento e com algumas conexões, mas que são muito específicas. Porque se eu tenho que falar com o cara do RH, eu falo, putz, quem que eu conheço do RH? Eu vou lá e falo com aquela pessoa. Se eu preciso falar com alguém do jurídico, eu falo, putz, quem que eu conheço do jurídico que vai me ajudar com um determinado problema? E se tu não conhece? E quando você não conhece, o problema é maior ainda. Então vocês veem que as conexões são muito direcionadas entre uma pessoa e outra. E isso acaba criando silos dentro da organização. A organização fica muito concentrada em determinadas áreas, determinadas pessoas que estão trabalhando de uma maneira muito separada. Esse segundo gráfico é um gráfico de 6 meses depois da implementação do Slack, dentro de uma empresa. Isso é uma demonstração de uma maneira mais gráfica e visual de como a gente remove silos de organizações, de como a empresa começa a trabalhar de uma maneira muito mais... Está falhando o meu microfone? Voltou. Voltou. E perdi o fio da meada aqui. De uma forma muito mais integrada. Eu estava prestando atenção. Eu só? Uma forma mais integrada e isso facilita que o trabalho seja feito. Porque hoje em dia, né, a gente vê que cada vez mais as empresas trabalham de uma maneira distribuída, com departamentos, áreas de negócio diferentes. A gente ouviu aqui tanto a Porto comentar que está indo para um modelo diferente, entrando em outras áreas de negócio, como a XP anunciou recentemente que está criando a conta, está virando mais um banco e não só mais um banco de investimento. Isso cria áreas novas dentro da empresa e áreas novas que precisam trabalhar em conjunto. E aí, para vender nosso peixe aqui, né, Vini? Pô, a gente tem hoje 750 mil clientes trabalhando no Slack. 750 mil empresas, na verdade. Organizações. Aqui, organizações, obrigado. Eu não li o slide, você leu para mim. Valeu, Vini. Eu estou aqui de sidekick. E são empresas, aqui tem alguns dos clientes que a gente tem, que são clientes bem relevantes, que vocês podem ver, que são empresas que trabalham, têm muita reputação no mercado brasileiro e que estão usando a solução. Ô, Denison, mas e como é que isso se traduz para o mundo Salesforce? A gente agora é da mesma casa, né? Somos o filho mais novo, mas e aí? Como é que isso se traduz para o mundo que a gente vive e respira hoje em dia? Pois é, a Slack foi comprada, o negócio em si foi comprado, foi fechado mais ou menos há um ano atrás, a compra da Slack pela Salesforce. E a ideia é que o Slack vai ser uma camada de interação principal de todos os sistemas da Salesforce. Então, quando você vai criar uma oportunidade no Sales Cloud, ou você vai trabalhar com uma resolução de problema de um cliente através de um ticket que está sendo aberto pelo Service Cloud, ou você quer entregar um relatório do Tableau para uma determinada equipe. Isso tudo vai vir através do Slack. Você ainda vai ter a interface Salesforce, obviamente, não vai dar para fazer tudo dentro do Slack, mas muitas das coisas que são do dia a dia, que as pessoas precisam usar, vão ter o Slack como principal camada de interação. E é onde quem usa o Sales Cloud vai interagir com quem usa o Marketing Cloud. E que vai ficar sabendo o que está acontecendo dentro do Service Cloud, porque normalmente é um cliente que a gente vai se relacionar, ou vai vender de novo, ou vai ter que resolver alguma coisa. Isso é o conceito de escritório digital. Isso é o conceito de não ter barreiras, não ter fronteiras. É todo mundo vivendo e interagindo num único local. É a materialização do Customer 360. Quebrei o outro. Vamos lá. Vamos mostrar funcionando? Vamos. Vini, me fala dessa jornada aqui. Isso aqui é uma jornada de um cliente e vocês devem pensar que pode... Na verdade, o Slack não é usado só por áreas de tecnologia, pode ser qualquer área da empresa. Mas vai lá. Boa. Qualquer área da empresa. O que a gente vai mostrar funcionando, pessoal? A gente vai mostrar funcionando o Slack for Sales. Então, imagina que dentro desse ambiente eu tenho 3 jornadas. Eu tenho o relacionamento com o cliente, que é toda aquela camada amarelinha da jornada, onde
O time de vendas se relaciona com os seus clientes. No meio do caminho, eu tenho um processo logístico, que é uma entrega para um set de clientes. Como que eu reaproveito isso? Como que eu maximizo isso? Onde é que o Slack entra nessa jornada toda? E por último, eu tenho um pós-venda conectado, e que é efetivamente o relacionamento com o cliente no final do dia. Então, vamos mostrar o negócio funcionando. Por isso que o Vini faz crossfit, aquela para dar essa corridinha básica aqui. Depois do almoço. Beleza, pessoal. Esse é o Slack. Essa é a carinha do Slack. Explica pra gente o que é isso, Denison. Bom, do lado esquerdo ali vocês estão vendo o menu de canais. São todos os canais que o personagem do Vini dentro dessa demo. Essa é a minha vida, tá, pessoal? Vendas. Ele tem acesso a todos os canais que são relacionados a algum assunto, algum time, algum processo, enfim. É a lista de canais. Perfeito. Vini, vai lá. Para efeito da história, nós vamos utilizar um cliente chamado Ohana. Então, eu tenho aqui um canal da conta, onde todos os envolvidos no atendimento da Ohana fazem parte desse canal. Sejam eles envolvidos diretos ou indiretos, eles podem precisar disso para o seu dia a dia ou eles podem precisar disso para a resolução de problemas. Vocês podem ver que eu tenho uma integração com o Tableau CRM, onde o Analytics é alimentado nesse canal de tempos em tempos de forma corriqueira, para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Eu tenho informações sobre o relatório de desempenho do cliente e eu tenho efetivamente um outro processo mapeado aqui. Digamos que a Ohana é um cliente Greenfield, ele acabou de realizar a sua segunda compra da nossa solução. Ele sai de uma área de atendimento spot e ele passa para uma área de relacionamento, porque ele precisa de muito mais atenção. O bot, integrado com o Sales Cloud, entende essas duas compras e posta no canal da conta, trazendo o vendedor novo de relacionamento. Então, ali dentro do canal já está postado. Você tem um cliente novo e esse vendedor que não atendia a conta antes, ele tem acesso a 100% do histórico desse cliente. Ele não precisa conversar com ninguém para entender o passado. Ele só olha daqui para frente e já sabe o que está acontecendo. Legal. Posso levar isso para o mundo externo, Denison? Claro. Você tem possibilidade, na verdade, de ter canais conectados no Slack com clientes. Eu, na verdade, falo com vários dos meus clientes dentro do Slack. E é isso que o Vini vai mostrar nessa situação, de como você pode não só falar com seus clientes, mas também criar certas automações que facilitam a maneira que vocês podem interagir com esses clientes dentro do Slack, através de bots e integrações. E aqui eu tenho um canal externo, entre Slack e a Ohana. Eu uso bastante isso para me comunicar com o cliente, eu transformo isso de forma mais informal, eu removo barreiras e eu fico muito mais próximo dos meus clientes. E vice-versa. Mas como o Denison mencionou, eu compartilho arquivos com ele aqui. E aí lembra daquela segunda jornada que eu falei do processo logístico? Aqui, efetivamente, é onde a gente automatiza esse processo. Dentro do meu processo logístico, eu faço entregas. Tá? E essas entregas, elas têm que ser liquidadas em 100% da rota. Mas no meio do caminho, tinha um excesso de carga dentro do meu caminhão e eu não quero trazer ele de volta para o meu warehouse. Eu quero pegar todos os clientes que estão dentro de um range das entregas que eu estou fazendo, e eu quero mandar uma mensagem para eles dizendo que eu tenho produto para ser vendido a um preço especial. Então, eu disparo esse processo por dentro do Sales Cloud, e esse bot joga um bot de compras no canal de comunicação que eu tenho com o cliente. Você tem mercadoria chegando perto a um preço competitivo. Eu reaproveito a minha carga, eu reaproveito a minha logística, eu não volto para dentro do meu warehouse. O cliente querendo comprar, clica no botãozinho e isso é enviado direto para o sistema de processamento de compras. Poxa, mas deu um problema. E aí? O que a gente faz, Denison? Você tem um canal de triagem onde vocês podem resolver problemas. Né? Nesse caso da demo, o Vini vai mostrar como que, usando um emoji, você pode iniciar um processo que já cria um chamado dentro do Service Cloud para a resolução do problema. E é exatamente isso, gente. Eu estou dentro de um canal de triagem,
aonde o meu time interno de serviços precisa trabalhar em resoluções. Ele tem um workflow, que esse workflow é iniciado por um emoji SOS, bem sugestivo. Ao postar o SOS, um ticket vai ser aberto dentro do Service Cloud. Mas eu, Case Owner, eu não consigo resolver sozinho. Eu preciso de vários outros experts. Eles podem ou não residir dentro do Service Cloud. Então, eu peço ajuda para esses experts. O bot vai trazer, numa conversa, dentro do próprio ticket, todos os experts para a resolução desse caso. Poxa, mas a resolução está escalando, o pessoal está trocando bastante mensagem aqui, mas não sabe o que é, eu preciso parar e conversar. A gente chama um huddle, que é uma ligação de áudio rápida com todos os envolvidos do canal. Essas pessoas vão colaborar, vão entender o que está acontecendo, vão identificar esse problema e vão seguir com a resolução. Foi identificado que a gente precisa resolver algo dentro de um sistema terceiro. Nossa, eu chamo o sistema terceiro dentro da minha thread, eu resolvo o problema nesse sistema terceiro e eu posto que o caso está resolvido. Legal. Assim que eu resolvo o caso, eu encerro a resolução colaborativa, eu fecho o caso e no mesmo momento eu recebo uma pesquisa de satisfação que me ajuda a entender o quanto de melhoria do processo eu estou causando nisso. Muito legal, Vini. Pessoal, agora imagine vocês fazendo isso de outra maneira. Quantos grupos de WhatsApp, quantos e-mails que vocês iam encaminhar, como que você ia achar a pessoa responsável. É esse um pouco do conceito do Digital HQ que a gente quer trazer, que existe uma melhor maneira de trabalhar, de que as pessoas estão trabalhando de uma maneira integrada, com sistemas integrados e que traz maior velocidade para os processos. Certo, Show? Vini? Show? Ótimo. Vamos para a peça principal da apresentação, que Vamos, não é nem a demo, empresa... não é eu e tu, não é o Slack. Deve ser fintech. É uma empresa só de tecnologia. Que Anos usa Slack. 2000, nasceu ontem, milhões de funding, nasceu na tecnologia. É ou não é? É isso aí, cara. Não só empresa sim. É uma empresa que nasceu em 1979 de uma indústria extremamente tradicional, que é o quê? A indústria de manufatura. Esses caras estão sempre na ponta da liderança de mercado, inovando e se transformando de diversas formas. E o legal, e talvez seja por isso que a gente tem bastante afinidade com eles, é que eles são de Tijucas. E o objetivo deles abrindo uma fábrica lá foi para incentivar a comunidade, para melhorar aquela região. Muito parecido com a cultura da Slack e da Salesforce. Então vamos trazer eles para cá. Luiz, Bora. Porto Belo, por favor, vem aqui com a gente. Beleza, Luiz? E aí, beleza? Tudo bom? Tranquilo? Boa tarde, pessoal. Ó, me falaram que se eu passar mal é para ele naquela moita, tá? Já vou te dar a dica. Eita. Pessoal, o objetivo do Luiz aqui, da Porto Belo, aqui, é entender um pouco da experiência deles, de transformação digital, de por que Slack, o que fazer, quais os objetivos. E eu estou com a minha colinha aqui na mão, tá? Porque eu também não ia conseguir decorar tudo isso. Então, Luiz, trouxe a minha, hein? fala um pouco da tua experiência profissional, fala um pouco da Porto Belo para a gente, por favor. Tá bom. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Luiz Renato e eu tenho duas cadeiras hoje dentro da Porto Belo, né? A primeira delas é de transformação e acho que eu gosto de falar o que eu faço hoje, porque ela é um resumo da minha trajetória profissional, né? Então, essa primeira cadeira de transformação, ela foi construída a partir da minha experiência, de fato, né? Eu passei por 3 grandes transformações na minha carreira. A primeira delas dentro do Grupo Itaú, que era dentro da Adquirente Rede, e acho que, primeiro, uma mudança cultural, de ter sido adquirida, fechado o capital. Então, foi um começo desse movimento de transformação da rede. Indústria bem tradicional também, tradicional de finanças, também. Né? Totalmente regulada. Exato. E ali dentro, a gente começou esse processo de transformação depois de digital também, né? Construir produtos digitais. Depois eu fui para o Magazine. Nessa jornada, eles já estavam bem mais avançados, né? Nessa jornada de transformação. Então, o Lab já estava grande, já tinha 500 e poucas pessoas, e eu pude participar um pouco nessa jornada do Magazine. E depois eu fui para o Grupo Boticário, em que eu pude viver a jornada quase que end-to-end, assim, né? O começo dessa transformação, depois quais foram as principais dificuldades e aceleração dessa transformação. E, então, um movimento bem maior. Já a área de tecnologia ela também é bem grande. Então, a minha primeira cadeira dentro da Porto Belo se resume a essa jornada de transformação que eu vivi em vários momentos. E a outra cadeira que eu tenho é a de produtos digitais, que também, né, um pouco em cada uma dessas experiências eu pude viver. Construir produtos digitais novos, focado em cliente. Então,
no Grupo Itaú, né, dentro da rede, a gente tinha aquele sistema de produtos, de projetos longos, que era focado muito mais no que a empresa queria fazer do que no que o mercado pedia. E lá eu pude experimentar o começo dessa mudança. Aqui eu já estou com um pouco mais de bagagem nesse momento para conseguir implementar isso dentro do Grupo Porto Belo. Então, esse é o resumo da minha carreira, que traduz na minha posição atual. E da Porto Belo, acho que só para dar uma pincelada sobre a empresa, não sei quantas pessoas aqui conheciam a Porto Belo. Levanta a mão quem conhecia a Porto Belo. Quem passou por obra recente, com certeza vai conhecer a Porto Belo. Temos uns 10 ou 15%. Espere descontos, espere pedidos de descontos. O comercial não veio hoje. Bom, a Porto Belo é muito conhecida pela indústria, mas a gente tem 4 unidades de negócios, né? Tem a indústria, que é super forte, muito reconhecida. A gente tem também uma unidade de varejo, que é a que eu pertenço, então está muito conectado com a loja. Às vezes é um dado que muita gente não conhece, mas a gente tem 140 lojas com modelo de franquia. Então, é uma estrutura já robusta. Franquias, diga-se de passagem, vocês gerenciam, mas não gerenciam, porque tem uma pessoa lá que é o dono disso. Exato. Então aumenta a dificuldade de fazer esse gerenciamento. É uma parceria, né? A gente fala que são os nossos parceiros para conseguir chegar nesse Brasil tão grande, né? Continental. A terceira unidade é uma Pointer, né? Uma marca que é focada no Nordeste, no mercado do Nordeste, e uma terceira que é a PBA, que é a Porto Belo América. A gente está, inclusive, investindo numa fábrica lá. Então, eu gosto de falar disso, porque quando eu comecei o processo seletivo, eu não conhecia muito desse universo, né? Então, acho legal dar essa visibilidade do tamanho que é a Porto Belo, do know-how que ela tem em indústria e quanto que ela está buscando agora, digitalização, varejo, mercado, para se conectar e se reinventar a todo momento, né? É uma empresa inovadora. Eu ouvi dizer que a visita à fábrica é transformacional. Cara, foi um dos momentos mágicos, assim, sabe? Você entra na empresa, você tem todo aquele processo de onboarding, mas quando você vai na fábrica, é uma outra história. Legal. Outra história. Ô, Luiz, fala para a gente um pouco dos objetivos estratégicos da Porto Belo. A gente sabe que quer sempre estar liderando o mercado, inovação digital, para isso tem a tua cadeira de transformação digital, para estar na frente de tudo, mas do que é permitido se abrir, obviamente, né? Fala um pouco para a gente dos objetivos de futuro de vocês. Tá, vou dizer alguns que são mais claros e a gente está reverberando e fomentando no mercado também. Então, o primeiro eu já pincelei um pouco para a gente aqui, que Fábrica nos Estados Unidos. Também. Mas um deles é se transformar numa empresa de varejo. A gente sabe que para se transformar num varejo hoje, digital é um pilar extremamente importante. Então, é uma bandeira da Porto Belo hoje, do grupo Porto Belo como um todo, ser uma empresa cada vez mais reconhecida como varejo, ser uma empresa cada vez mais reconhecida pelo lado digital dele. Tá? Essa é uma das bandeiras muito fortes da companhia. O segundo grande pilar é sustentabilidade. É uma empresa que, desde o começo da indústria, né, desde da sua primeira unidade, desde o começo da sua história, olha muito para o lado de sustentabilidade. Então, isso só cresceu, na verdade, não é uma bandeira exclusiva desse momento que estamos, é uma bandeira desde que a gente desde que foi fundada a companhia. E um terceiro pilar é que a gente tem alguns mantras aí mais forte dentro do varejo, que é sobre ser obcecado pelo cliente e nada melhor que isso que ter dados. Então, acho que ser obcecado no cliente com dados. Esse muito é o nosso parecido com a gente, né? Talvez por isso a gente tenha um relacionamento tão positivo, tão próximo. Exato. A gente tem uma dificuldade um pouco maior, que a gente tem vários clientes, porque tem um ator super importante na nossa jornada de venda, que é o especificador, que é um termo que eu aprendi também na Porto Belo, que é o arquiteto, ou designer de interiores, ou engenheiro, que participa dessa jornada de venda, né? Então, a gente tem um foco não só no nosso cliente final, como também no especificador, que é um parceiro gigantesco, e um pouco, mas não menos importante, né, o terceiro e não menos importante, que é o franqueado. Então, juntando isso, dá uma complexidade de clientes bem grandes para a gente trabalhar. É um ecossistema bem complexo de se gerenciar. Legal. E, Luiz... Só fazer um follow-up aqui, Vini, rapidinho. Por favor. Desses 3 pilares que você comentou, o foco em vendas diretas, né, que você comentou, isso é o que está drivando, ou onde vocês estão colocando o maior foco na transformação digital, é focado nisso?
É um mix, né? É um blend disso tudo, tá? A gente tem bastante foco na nossa transformação, a gente tem também muito foco no cliente final e no especificador, porque eles são grandes pilares, eles na verdade norteiam, né, a nossa transformação. A gente costuma dizer que a transformação lá na Porto Belo ela não é o fim. A gente não quer chegar daqui um ano e falar, nos transformamos, estou aqui, sentamos, falando, transformamos... Ela não acaba, né? Ela não acaba. Não acaba. Não acaba, é. Então, a verdade é que a gente orienta a transformação digital da companhia através dos objetivos que a gente tem de negócio ou objetivos para resolver os problemas dos nossos clientes. Isso é o que norteia a nossa transformação digital na Porto Belo. Legal. Legal. Luiz, e o que te fez decidir pelo Slack? Da onde que tu conheceu o Slack e o que te fez decidir por ele? E aí tem um feedback pessoal, tá? A minha dúvida é assim, como é que tu vendeu isso dentro da Porto Belo? Porque é uma indústria extremamente tradicional, já falamos sobre isso. Tudo bem, está na frente nas inovações, mas não deve ter sido uma tarefa fácil de vender algo tão disruptivo. Poxa, o escritório sem barreira. Como é que foi isso para ti? O que te fez decidir por isso e como é que foi a batalha de vendas? Tá bom. Isso começou um pouco antes de eu chegar, inclusive, quando o nosso CTO, o Robert, chegou. O Robert está aqui. Quando ele chegou na companhia, a gente fez um assessment. Né? Ele chegou 2 meses antes de mim. A gente fez um assessment e encontramos alguns problemas super claros. E conecta muito. Eu estava dando risada porque conecta muito com o que vocês estavam falando, sem combinar. Conecta muito. Múltiplos canais de comunicação, com muito ruído, que transformavam numa comunicação ruim da companhia. Então, a gente não tinha um bom sistema de comunicação na organização. E ela era muito pautada no relacional. Né? Então, o concorrente lá, o verdinho, o ícone verde, você precisa conhecer a pessoa, saber o nome, ter o número do celular para conseguir falar com ela. Não é trivial dar um arroba ou jogar em algum lugar e falar quem pode me ajudar com esse tema. Não tem como você fazer isso. Então, um dos principais problemas que a gente encontrou na companhia e que poderia limitar a transformação foi o tema de comunicação. E o segundo é que também, vocês comentaram, é sobre silos. A gente também tinha alguns silos. E eles fomentavam, eles dificultavam, na verdade, a colaboração, a comunicação efetiva. Eles dificultavam uma série de introduções que a gente queria fazer na companhia. Então, dados esses 2 drivers, a gente mapeou, expôs isso não foi uma novidade. Quando a gente chegou e falou, temos problema de comunicação, todo mundo, chegaram os gênios agora. Né? Não diga. Não diga. Exato. Eles foram bem receptivos, entenderam, e de fato, eram problemas sabidos. Então, isso foi um principal driver que a gente usou para conectar com o Slack. Então, aqui está a solução. A gente sabe desse problema, a gente precisa resolver isto. Então, temos aqui uma ferramenta que eu tenho certeza que vai colaborar. E vai criar o mecanismo que a gente precisa para essa transformação. Então, foi esse o processo. Parece muito mais difícil. Quando eu cheguei, eu falei, não, vai ser muito difícil a gente conseguir essa implementação, até por um outro fato, que às vezes é difícil explicar o que o Slack faz e como ele faz o que ele faz. Né? Que é diferente, né? Vocês estavam explicando ali, eu fiquei pensando, ótimo, porque agora eu já vou saber um pouco mais na hora de vender a próxima vez que eu precisar vender isso. Né? Mas é difícil você explicar o quanto que ele ajuda no dia a dia, né? É difícil, que nem hoje, por que eu preciso ter um celular? É difícil explicar, é o óbvio. Então, juntando esses 3 fatores, a dificuldade de explicar o óbvio, a gente trouxe reflexões para a organização. E aí foi muito mais pautada nesses 2 pontos de dificuldades que eram reconhecidos na organização que a gente conseguiu implementar. E foi rápido até, eu me surpreendi. Foi. Eu achava que ia ser uma das discussões mais difíceis que eu ia ter na organização, e ela foi bem trivial, até bem simples. E se tu me permitir dividir, compartilhar um caso dessa nossa negociação, sou eu que atendo a Porto Belo, tá, pessoal? E eu lembro que a última parte da negociação, eu mandei para eles no Slack Connect que a gente tem, era 9h32 da noite, acho que era uma sexta-feira. Ele me respondeu 9h33 com um emoji. Ali eu já sabia que a gente já estava resolvido, azeitado e dali a gente ia para frente. Então, isso é um pouco da agilidade que a gente tem no nosso dia a dia. E Luiz, divide um pouco com a gente quais são os feedbacks que tu tem recebido hoje das pessoas sobre o uso do Slack. Está positivo, está negativo? Um pouco dos desafios agora nessa parte de adoção maior. Assim como toda ferramenta tem uma dificuldade de adoção, né? É sabido disso. Até porque mexe na cultura, né? Então a gente não está falando simplesmente de colocar uma ferramenta que vai resolver milagrosamente todos os problemas. A gente precisa que as pessoas coloquem aquilo na rotina do seu dia a dia. Então, a adoção ela é um ponto
importante a ser olhado e colocar bastante força nisso, né? Então, esse é o primeiro ponto. A partir do momento que a gente conseguiu vencer essa primeira barreira, colocar nas primeiras áreas, as pessoas conseguirem experimentar, entenderem o valor, aí foi quando a gente teve os principais insights. O primeiro deles, que eu adoro falar, é reduzir reuniões, né? E meu objetivo não é eliminar as reuniões, mas deixar elas mais eficientes. Então, eu reduzo as reuniões de apresentação, que eu preciso mostrar alguma coisa, e já mando isso via Slack, e eu faço a reunião para fazer discussões. Então, esse tem sido o principal feedback que eu tenho recebido. Assim, quanto que isso melhorou a nossa comunicação no sentido de diminuir as reuniões, aí eu consigo trabalhar mais, né? Senão a gente só fica em reunião no dia a dia. E o segundo ponto de otimizar as reuniões que eu preciso ainda ter. Teve um outro ponto que é levar a cultura que a gente tem muito forte dentro da Porto Belo, uma cultura leve e de muita troca para dentro dos canais do Slack. Então, a gente tem um canal lá chamado Radinho de Pilha, por exemplo, que todo mundo posta o que está escutando no Spotify. Então, hoje eu estou escutando AC/DC. Posto lá, a gente consegue fazer essa troca, adiciono na minha playlist. Pessoal, essa banda gaúcha aqui, Vera Louca. E a gente começou a gente fez uma discussão longa sobre Vera Louca, cara. Porque os gaúchos achavam que era só os gaúchos que conheciam essa banda, e a gente falou, não, eu também conheço, gosto muito da banda. Então, a gente conseguiu levar esse clima que no escritório é super natural e acontece para dentro do Slack também. Então, acho que esses foram os dois principais feedbacks que a gente recebeu. Legal. E legal de compartilhar também, gente, é que essa implementação começou em fevereiro ou março. Fevereiro, março. O tempo é relativamente pequeno. E a adoção tem sido super rápida e os benefícios têm sido palpáveis já de bate-pronto. E acho que talvez a última pergunta, Luiz, qual que é a visão da Porto Belo para o futuro do trabalho e onde é que o Slack se encaixa nessa visão? A gente está fazendo muitas discussões sobre o trabalho assíncrono. Gostei também que vocês trouxeram um tema aqui, né? Eu acho o trabalho assíncrono uma forma de trabalho essencial para o novo modelo, para o futuro, né? E trabalho assíncrono é diferente de remoto, né? Eu conseguir trabalhar no meu momento e respeitar o teu momento, que você consiga trabalhar no seu momento também, e a gente conseguir concluir a atividade sem que os dois estejam aqui, nesse momento, um olhando para o outro, fazendo uma reunião para poder resolver o problema. Então, eu acredito muito no trabalho assíncrono, acho que ele é o futuro, ele tende a ser implementado aos poucos nas organizações. A gente não tem como ter mais cultura 100% presencial, nem só 100% remotas, e ele consegue potencializar os dois, na verdade, né? Ele não é exclusivo de nenhum dos dois modelos de trabalho. E eu acho que o Slack funciona super bem com isso. Então, eu sou conhecido como síndico do Slack, lá na minha empresa, porque eu realmente acredito no potencial do Slack para fomentar esse trabalho assíncrono, o uso de threads, de conversas, né? A carretelzinho é uma das... Uso de quê? Fala aí de novo. Uso de quê? De threads. De threads. É importante falar sobre threads. Isso vale um curso à parte. Shift, Enter e threads. Eu passaria horas falando sobre threads e a importância delas. É importante. Mas acho que o importante é dizer que as ferramentas que o Slack tem conseguem potencializar esse trabalho de assíncrono. E eu acredito muito no trabalho assíncrono, então no Slack também. Legal. Luiz, obrigado, Luiz, cara, pela presença. Obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado pela Pessoal, oportunidade. Obrigado pelo tempo de vocês. Um grande prazer. E a gente está ali no stand da Slack, é só passar lá. Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.